Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e vem comigo conhecer a rotina de uma veterinária cirurgiã. Oi, bom dia! Fica à vontade. Gente, essa é a doutora Thay. Prazer, bom dia. Ela é a cirurgiã aqui da clínica da VetSan e ela vai falar um pouco sobre ela para vocês. Bom dia, meu nome é Tayana, sou médica veterinária formada pela Faculdade Evangélica do Paraná. Mais ou menos há uns 10 anos atrás, fiz minha especialização em residência na área de cirurgia de tecidos moles, com uma ênfase maior em cirurgia reconstrutiva, cirurgias oncológicas, criocirurgia. Fiz pós-graduação na Anclivepa, em São Paulo, na área de oncologia clínica também, mas para agregar na área cirúrgica também. Hoje em dia, então, atuo na área de cirurgia geral, cirurgia oncológica e reconstrutiva, atendo algumas clínicas de Curitiba e principalmente aqui na VetSan. Certo, doutora. Então, há quanto tempo você está atuando na VetSan? Faz 6 anos que eu trabalho aqui na VetSan. Então, você pode nos falar um pouquinho de como é aqui na VetSan, a rotina, a estrutura, enfim? A clínica veterinária VetSan, ela atende diversas áreas, todas as especialidades. Então, a gente conta com clínica geral, nefrologia, pneumologia, cirurgia complexa, cirurgias gerais, neurologia, endocrinologia. Então, todas as especialidades que a gente tem hoje na medicina de pequenos animais, a VetSan faz esse atendimento aqui. E aqui a gente tem também diversas áreas, né? Então, a gente tem a radiologia, ultrassonografia disponível também, o centro cirúrgico, laboratório aqui dentro, que é o LabSan. Temos medicina felina também, entre diversas outras especialidades. Muito legal, gente. Então, vamos conhecer essa clínica com a gente? Então, essa é a VetSan e vamos conhecer com a gente. Sejam bem-vindos à VetSan. Então, aqui a gente tem a loja, onde a gente tem diversos produtos disponíveis para venda, desde rações, brinquedos, acessórios de banho e tosa, então shampoos hidratantes, diversos medicamentos, então vários medicamentos que a gente utiliza na rotina, né, tanto clínica, cirúrgica, de pós-operatório também. Alguns acessórios também, tanto para cães quanto para gatos, então caminhas, roupinhas, coleiras, caixinhas de transporte, brinquedos de forma geral e diversos outros produtos utilizados aí na medicina de pequenos animais. Aqui a gente tem a recepção. Aqui seria uma sala de espera, onde os clientes aguardam com os pacientes. Certo, então vem conhecer com a gente como é a estrutura da VetSan. Aqui então a gente tem o corredor com os consultórios. Nosso primeiro consultório é o consultório de medicina felina. Então, um consultório exclusivo para atendimento apenas de gatos. Então, conta um pouquinho com enriquecimento ambiental para eles. Para tentar ser uma consulta um pouquinho mais descontraída, né, com menos estresse para esses pacientes, tentando sempre lembrar do método cat friendly para esses animais. Aqui atrás temos outro consultório também de medicina felina, exclusivo também para o atendimento de gatos. E aqui é uma salinha de espera só para gatos. Então, essa sala é separada da sala de atendimento de cães, justamente para evitar o estresse desses animais junto com os cães. Então, esses animais que vêm para consulta, os felinos, ficam sempre separados da recepção de cães. Certo, então saindo aqui do consultório 1, andando um pouquinho mais para frente, a gente tem o consultório 2 e o consultório 3. Aqui já é consultório exclusivo de cães, então aqui a gente faz só atendimento de cães, no consultório 3 também. Então, basicamente, os consultórios contam com uma mesa de atendimento e uma mesa para atendimento do cliente.
tem o consultório 3, um consultório também exclusivo para cães. Basicamente, a estrutura dos consultórios são muito parecidas, então sempre terá uma mesa de atendimento para o paciente e uma mesa de atendimento para o cliente. E assim, em geral, nesses consultórios, o que é realizado? Assim, quais são os processos que são realizados? Então, normalmente a gente faz primeiro uma conversa com o tutor, né? Então, na mesa de atendimento ao cliente, a gente faz uma anamnese, né? Então, pesquisa todo o histórico desse paciente, né? Pergunta o que está acontecendo. E depois a gente vai fazer o exame físico do paciente. Daí a gente acaba utilizando a mesa de atendimento para examinar esse paciente. Em alguns casos a gente pode fazer coleta de alguns exames também, como exame de sangue, exame de citologia. Então, exames mais básicos a gente consegue realizar dentro do consultório. Então, agora que a gente conheceu os consultórios desta parte, vamos conhecer um pouco mais do ultrassom. Aqui, então, a gente tem a salinha do ultrassom, onde é realizados os exames ultrassonográficos. Fica à vontade. Bom, saindo do ultrassom, vamos então para o consultório 4, que é o consultório da doutora. É um consultório de neurocirurgia e pode falar um pouquinho mais pra gente. Aqui então é o consultório tanto de cirurgia quanto de neurologia, onde a gente faz as consultas pré-cirúrgicas e consultas mais focadas realmente na área de neurologia. Aqui então a mesa de atendimento ao cliente e aqui a gente faz a avaliação e exame físico do paciente. Então é aqui que o paciente é avaliado para que ele possa partir para uma cirurgia. Isso mesmo. Então aqui a gente faz toda uma avaliação prévia do paciente, né? O histórico com o tutor, então conversa um pouquinho sobre o que está acontecendo com esse paciente, né? A gente tem algumas cirurgias eletivas, né? Como, por exemplo, a castração, que é um pouquinho mais tranquilo. Então, normalmente esse paciente já vem saudável previamente. Então, é uma conversa mais tranquila com esse tutor. Já em outros casos de cirurgias um pouco mais complexas, a gente precisa acabar investigando um pouquinho mais o histórico desse paciente. Fazer uma avaliação, um exame físico um pouquinho mais criterioso também, solicitar alguns exames mais complexos também. E estando tudo bem nesses exames, a gente parte para a cirurgia. Vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho do centro cirúrgico com a gente? Bora lá! Então aqui é o centro cirúrgico em si. Então aqui a gente tem a área de cirurgia. Aqui é a região onde a gente atende o paciente cirúrgico. Conta então com uma mesa, um foco cirúrgico, carrinho de anestesia, monitor multiparamétrico e alguns outros acessórios para cirurgia. Aqui a gente tem um microscópio cirúrgico também, para cirurgias, para microcirurgias. Certo, doutora. Então, quais são as preparações que são indispensáveis antes de começar um procedimento cirúrgico? Então, primeiro de tudo, lá em cima no consultório, a gente vai fazer aquela análise dos exames prévios do paciente para ver se esse paciente realmente pode ser operado, pode passar, né, por uma anestesia também. E aqui dentro do centro cirúrgico em si, a gente tem todo um preparo prévio do paciente também. Então, um preparo pré-anestésico com medicações pré-anestésicas para tranquilizar esse animal antes mesmo dele partir realmente para a indução da anestesia. A gente tem que contar também com alguns preparos também pré-cirúrgicos, né? Então, com isso, a gente faz a lavagem das mãos prévias antes de entrar o procedimento cirúrgico, faz uma tricotomia, né, que é a raspagem dos pelos na região da cirurgia também, faz uma antissepsia, né, que seria uma limpeza dessa pele com antissépticos também previamente.
E para entrar realmente a cirurgia em si, o paciente então vai ser anestesiado e depois disso eu faço toda a paramentação também. Então, com isso, antes da lavagem de mãos, a gente já vai estar com touca, máscara. A gente faz a lavagem da mão, que seria a antisepsia da mão, e daí a gente coloca a paramentação cirúrgica, que seria um avental cirúrgico esterilizado. Com isso, o animal já está com a tricotomia da região cirúrgica preparada, a antisepsia prévia, que seria uma limpeza prévia dessa pele. Com isso, com materiais esterilizados, a gente faz mais uma antisepsia na pele desse paciente cirúrgica, daí com materiais todos estéreis. Legal, então quais são os principais cuidados para a não contaminação tanto do animal quanto da equipe que está realizando o procedimento? Basicamente, então, a gente faz esses cuidados de paramentação mesmo, né? Então, a equipe cirúrgica quanto anestésica que tá aqui dentro do centro cirúrgico sempre vai estar com touca, máscara, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem alguns animais com zoonoses, né? Por exemplo, uma esporotricose. Às vezes eles podem acabar espirrando, por exemplo. Então, pode vir secreção no nosso rosto, né? Então, a gente tem que estar sempre com essa paramentação prévia. Aventais também, luva sempre é muito importante também, então na hora de canular esse paciente, né, pegar esse acesso venoso, sempre tá com luva. Então esses cuidados básicos realmente para a gente evitar qualquer contaminação. Então esse animal que pode ter, né, pode apresentar aí uma zoonose, ele fica separado de outros pacientes, como que funciona? Sim, esses pacientes com suspeitas de zoonose, então que são doenças que podem passar para o ser humano também, ficam num ambiente totalmente separado dos outros animais internados. Então, a gente faz o procedimento, faz uma desinfecção também de todos os materiais utilizados com esse paciente e depois esse animal é encaminhado para o isolamento. No pré-operatório, esse paciente já fica também isolado, né? Literalmente no isolamento, para não ter contato com os outros animais, e no pós-operatório também. Esse animal fica totalmente separado para não ter um risco de contaminação, né, dessa doença com um animal e cuidando a nossa paramentação também para que essa doença não passe para a gente também, né? Sim, muito importante. E quais são as principais doenças infecto-contagiosas que estão dentro da rotina veterinária? Normalmente, o que a gente mais atende dessas doenças infecto-contagiosas são parvovirose, sinomose, esporotricose, leptospirose. Então, acredito que seja essas as mais rotineiras mesmo. E como prevenir e proteger outros animais dessas doenças? Os outros animais que estão internados, que não têm suspeita de doenças infecto-contagiosas, ficam no internamento normal. E esses animais com suspeita de infecto-contagiosas ficam no internamento isolado, que a gente chama de isolamento. Então, é o isolamento. Na entrada do isolamento, a gente tem um pé dilúvio. Agora, no momento, está sem paciente, mas normalmente a gente coloca água com antisséptico aqui, com desinfetante, para entrar no isolamento, para não acontecer uma contaminação daqui, quando a gente sair aqui do isolamento, lá para o internamento normal. Então, aqui dentro, os pacientes com suspeita de doenças infecto-contagiosas ficam internados, né? Totalmente isolados dos pacientes lá do internamento normal. E aqui a gente faz uma paramentação com um avental para manipular esse paciente, utilização de luvas, touca e máscara. Então, sempre para evitar a contaminação dessas doenças infecto-contagiosas com os pacientes que não estão com suspeita de doenças infecto-contagiosas. E sempre que a gente tem manipulação desses pacientes com suspeita de doenças infecto-contagiosas, a gente troca toda a vestimenta. Então, a gente coloca um avental só para mexer nesses pacientes, luva, touca, máscara, e quando a gente chega no internamento normal, a gente já tira tudo isso para não ter essa contaminação de um paciente para o outro.
E foi isso, gente, um pouco aí de conhecer a VetSan, conhecer um pouco mais da rotina, né, de um cirurgião, de um veterinário, conhecer a estrutura do lugar. Então, se vocês gostaram do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like, compartilhar, mandar para todos os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários. E é isso!